Parada no Congresso há 4 anos, a proposta de emenda constitucional que prevê o fim de licença ambiental para obras públicas retoma a tramitação. A PEC 65 é o assunto do Opinião de hoje. E para debater esse assunto, nós recebemos aqui o presidente da FIEG, Pedro Alves, e a representante do Ministério Público, doutora Suelena Carneiro. Doutora Suelena, essa proposta, parada há tanto tempo no Congresso, que retoma sua tramitação agora no Senado, vai de contramão à própria proposta de crescimento sustentável que vigora hoje não só no país, mas em todo o mundo, correto? Esse realmente é o posicionamento do Ministério Público brasileiro, que esta proposta de emenda constitucional, cuja discussão foi retomada aí neste momento político conturbado no país, ela vai sim representar um retrocesso na proteção do meio ambiente. O Ministério Público brasileiro está se mobilizando, estamos com audiências públicas agendadas em todos os estados, Ministérios Públicos estaduais e Ministério Público Federal, para mostrar o que vai representar realmente essas medidas. Ele coloca em risco a preservação dos nossos recursos naturais, e nós estamos querendo realmente abrir o debate, mostrar à sociedade e convidar a sociedade que realmente se mobilize e participe deste processo. É isso que nós queremos demonstrar. Doutor Pedro, como a instituição, a FIEG, o empresariado avalia essa proposta? Qual é a análise que vocês fazem a respeito disso? A gente observa hoje que, vamos dar alguns exemplos, a outorga do uso da água tem 3.000 processos aguardando a utilização da água, o uso da água. Na licença ambiental, são mais de 4.000 processos aguardando. Há uma burocracia muito grande, há um emperramento. Nós entendemos que a questão do uso da água, se tivesse tido uma outra solução, talvez a população brasileira não estaria ouvindo o que está ouvindo hoje, que vai ter que aumentar o valor da energia para acudir o setor elétrico. Entendemos que nós tivéssemos tido um procedimento dentro, principalmente da preservação ambiental, se fosse agilizada as concessões, talvez hoje nós estaríamos na posição melhor. Inclusive, o crescimento do Brasil tem sido um tanto quanto retido em função de falta de energia. Mas o projeto que está lá, essa PEC 65, diz simplesmente para se extinguir a licença ambiental. Nós somos contra. O setor produtivo brasileiro é contra. Agora, não podemos ficar do jeito que está também. O país está sendo prejudicado, a população está sendo prejudicada pelo processo burocrático que existe. Nós temos que encontrar um mecanismo para que isso não ocorra, esses projetos parados. São projetos de interesse público, de interesse da sociedade. Então, isso precisa ser modificado. Agora, acabar com as licenças, nós não aceitamos. Nós aceitamos, sim, isso é inclusive proposta nossa, que aquelas licenças de baixo impacto ambiental, por exemplo, uma pessoa que abriu um comércio ali, uma sala comercial, isso não precisa ter um processo burocrático, não precisa depender de um visto, de um técnico para definir isso, aquilo ali. É uma coisa simples. Nós estamos defendendo que esses projetos simples, que não têm impacto ambiental, que sejam feitos via online. E os poderes façam essa fiscalização por uma amostragem. Mas os projetos mais complexos e tal, não tenha dúvida, nós somos contra se acabar com a licença ambiental expedida pelo órgão competente. Muito bem.
Doutora Suelena, de que maneira nós podemos explicar para quem nos assiste o funcionamento dessa proposta de emenda constitucional? O que ela altera, o que ela muda, o que traz de interferência direta na legislação vigente hoje? Certo. Nós temos que entender da seguinte forma hoje esse cenário. Nós, além da proposta de uma emenda constitucional, a 65, tem também anexos alguns projetos de lei para alterar a própria lei ambiental, a 6938, para revogar em alguns pontos. Então, são projetos de lei, emendas constitucionais, alterações legislativas que vão alterar substancialmente o licenciamento ambiental no país. Nós entendemos também, assim como foi falado aqui pelo Dr. Pedro, que o licenciamento ambiental atual, ele é falho, ele é moroso, ele realmente precisa de aprimoramentos. Isso, não temos como fechar os olhos para isso. Porém, o que nós combatemos e colocamos que o aprimoramento não quer dizer uma dispensa total dos estudos. Nós entendemos que deve ser implantado um sistema integrado. É um absurdo hoje, nós queremos saber em um município o que tem de empreendimento ali instalado, licenciado. Nós não temos um sistema para visualizar o que existe naquele empreendimento. Só para vocês terem uma ideia, os empreendimentos hidrelétricos, que foi colocado aqui pelo Dr. Pedro, os estudos de impacto ambiental são apresentados. Então, nós passamos a ter audiências públicas com a população e o Ministério Público participa efetivamente da aprovação desses estudos de impacto ambiental ou não. O que nós deparamos, gente, é com verdadeiros, assim, recorta e cola, porque os estudos são volumosos. Então, o que a gente percebe? O empresário até que faz da sua parte, contrata uma empresa de consultoria, só que as empresas de consultoria tá faltando com qualidade também. Então, nós temos muito a aprimorar e não tem outro caminho a não ser uma construção coletiva para isso. Só para vocês terem ideia, nós estamos lá com o estudo integrado de bacia hidrográfica para a implantação de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, no Meia Ponte. E na bacia do Meia Ponte. Então, está imprevisto lá barramentos, ou seja, construções de PCHs no Rio dos Bois. Só que no estudo de implantação de bacias de hidrográfica lá do Paranaíba, falou que no Rio dos Bois não poderia ter nenhuma barragem, porque ele seria o fluxo da fauna, ictiofauna, os peixes ali naquele rio. E aí vem um outro e coloca, não, agora nós vamos barrar aqui. Então, fica informações que não tem um banco de dados, as informações ficam ali, e se não é um técnico que tem a memória do que foi falado, as coisas vão passando. Né? Então, o que nós colocamos, enquanto representante aqui do Ministério Público, é que nós estamos abertos a estar contribuindo para essas discussões, para esse aprimoramento. Temos trabalhos já há algum tempo com o pessoal da CECIMA, a FIEG, já tivemos em eventos interessantíssimos ali, de debates com a classe empresarial, porque nós entendemos que para o empreendedor também, não é interessante ficar sem a licença ambiental. Vai gerar muita insegurança jurídica com o seu negócio, né? Então, assim, o que nós temos a colocar aqui, essa PEC, ela vai representar, sim, uma maior judicialização dessas ações do Ministério Público, porque nós ainda trabalhamos nessa parte primeira de aprovação dos empreendimentos, então nós podemos ali, nos debates, nas audiências públicas, dar as nossas contribuições. Tentamos, mas mesmo que nós colocamos nas audiências, se não for considerado, e estiver claro, embasamento técnico, nós vamos ter que entrar com a ação judicial. E aí a ação judicial é ruim para todos, né? Temos a questão da morosidade, dos entraves. Enfim, essa PEC, ela, na verdade, ela não está dispensando, não está encerrando, ela está dizendo que vai aprimorar. O que ela coloca? Não, grandes obras no país, como empreendimentos hidrelétricos, por exemplo, como estradas, elas, a partir do momento em que o empreendedor protocola o estudo de impacto ambiental, ela não pode mais ser paralisada, ou seja, inverte toda o objetivo de um licenciamento, porque a licença ela vem exatamente para atender o princípio da precaução e prevenção que devemos ter com o meio ambiente. Então, no momento hoje de mudanças climáticas, de alteração do clima mesmo, nós temos que aprimorar os mecanismos de monitoramento de tudo isso. Então, ela vai sim trazer também a possibilidade, o risco de maiores tragédias como a de Mariana.
Porque ele, embora com todo o licenciamento tivemos esse problema, uma tragédia, pensa se o Brasil, porque é um país de extensão continental, vamos pensar se fosse da Europa, essa extensão que teria atingido vários países. Ou até todo o país, né? Então a gente percebe assim que isso aí realmente aconteceu num momento que nem isso está servindo para frear essa alteração legislativa que está se propondo. Então nós queremos aqui convidar a todos para continuarmos os debates. Eu assim acho que essa oportunidade de estar aqui é um momento muito importante. E para dizer que nós queremos sim o aprimoramento, o Ministério Público também, doutor Pedro, entende, até porque nós atendemos todos ali no Ministério Público o tempo todo, sabemos da morosidade, das falhas. Eu acho que todos têm de alguma forma de contribuir para esse aprimoramento, para essa agilização, mas de forma a garantir aí ao atendimento da prevenção e da precaução das atividades, né, para que tenhamos aí ações de sustentabilidade, né, no nosso Estado. Nós vamos acompanhar uma matéria feita a respeito das obras de grande impactos ambientais aqui no estado de Goiás. Shopping center, hotel e salas comerciais. Tudo num só empreendimento que pretende ser o maior do segmento no Centro-Oeste. A obra em bairro Nobre de Goiânia começou 6 meses após o lançamento. De acordo com a construtora, todas as licenças ambientais foram retiradas e autorizadas. Mas nem sempre é rápido assim. Segundo o engenheiro civil Eval Soares, tem obra que fica mais de 2 anos paralisada à espera de licenças. Na maioria das vezes, por causa da burocracia e morosidade de alguns órgãos ambientais. Para ele, a licença ambiental é de suma importância na preservação do meio ambiente, mas o processo não pode ser de obstrução. O relatório de impacto ambiental está atrasando a execução de obras. Dá prejuízo para o município, prejuízo para o Estado, prejuízo para a nação. Para o engenheiro civil, a PEC 65 é bem-vinda, desde que haja competência técnica e seriedade por parte dos órgãos fiscalizadores. A PEC é bem-vinda, porque ela deveria estar imersa em estudos e projetos de engenharia. Quando os estudos estivessem prontos, inclusive o relatório de impacto do meio ambiente, é que se iniciaria os projetos finais de engenharia. Projeto final de engenharia sem esse relatório de impacto ambiental antes, vai dar problema posteriormente. Concordo com ela, desde que estabeleça que ela vai fazer parte dos estudos e projetos que antecedem qualquer projeto final. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instante. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
O Opinião está de volta e o assunto de hoje é a PEC 65 em tramitação no Senado, que prevê o fim de licença ambiental para obras públicas. Nós recebemos aqui a representante do Ministério Público, doutora Suelena Carneiro, e o presidente da FIEG, doutor Pedro Alves. Doutor Pedro, no bloco anterior, o senhor havia citado que a classe empresarial não é a favor da PEC 65, mas ela é a favor de uma desburocratização do próprio sistema legislativo, que hoje limita até o próprio crescimento principalmente de pequenas empresas que não têm uma relação tão próxima, tão direta com a questão ambiental, correto? Positivo. Eu vou contar uma historinha aqui, que eu tenho reiteradamente contado essas histórias por aí. A questão dos 3 anos atrás, eu estive na Coreia e no Japão, onde nós fomos buscar investimentos para Goiás, porque esses 2 países que são exemplos para o mundo, as empresas têm dinheiro sobrando para investir. Então nós fomos lá mostrar as riquezas do nosso estado, do nosso país e tal, e convidá-los para fazer investimento no Brasil. Quando eles foram usar a palavra, o evento aconteceu dentro da Embaixada do Brasil lá na Coreia e tinha 29 das maiores empresas da Coreia, as grandes empresas multinacionais. Quando eles foram usar a palavra, eles falaram assim, o Brasil é um sonho. Realmente é maravilhoso esse país. E nós queremos muito ampliar nossos investimentos lá. Mas lá tem umas coisas lá que complicam. Falou assim, em primeiro lugar, a legislação trabalhista que tem no Brasil, nós não damos conta de conviver com aquilo. Segundo, a burocracia. Para se tirar uma licença ambiental no Brasil, se você for muito feliz, é com 2 anos, é dali para frente. Então, isso aí dificulta os nossos investimentos. E a outra é a segurança jurídica, que eles acham que o Brasil tem pouca segurança jurídica. Então é onde que nós dissemos, nós não somos favoráveis a se acabar com a licença, não, tem que continuar essa licença, mas nós temos que proceder uma série de alterações para que isso não seja um impeditivo do crescimento, do desenvolvimento do nosso país. Porque quando você viabiliza o crescimento econômico, você viabiliza o desenvolvimento social também, da sociedade de modo geral. Então, você coloca, isso que a gente observa lá, tem esse tanto de processo paralisado lá, e aí fica 1 ano, fica 2 anos, as empresas estão procurando, Sr. Pedro, eu estou lá com o investimento feito, a licença não sai, é a federação que pode ser feita. Então, nós temos que modificar isso, tem que modificar totalmente por normas, ou seja, por exemplo, a responsabilidade disso aí tem que ser mais voltada para a pessoa técnica, a pessoa capacitada que vai trabalhar nisso. E lá dentro da secretaria precisa de haver um aprimoramento, sim, precisa de aumentar a sua equipe, mas essa equipe ela tem que ser voltada para os projetos de alto impacto e ter um prazo. Não pode uma licença, uma empresa estar com os investimentos e ficar aí 2, 3 anos esperando uma licença ambiental. Isso é ruim, porque, e seja até outras coisas que, outros casos que a gente não convém nem comentar aí. Mas então precisamos modificar isso. E outra coisa, hoje também os técnicos, eles têm um medo danado do Ministério Público. Então, nós temos que ter, eles têm medo, se eu fizer isso aqui, o Ministério Público vem em cima de mim. Então tem que criar um mecanismo para que eles tenham autonomia para poder fazer esses processos. É jogar as responsabilidades em cima da parte técnica, mas é preciso que haja uma desburocratização, uma simplificação. O Brasil precisa de crescer, nós temos uma população jovem precisando de trabalhar, então é preciso que haja, por exemplo, essa que eu falei, negócio da energia. O Brasil está com a falta de energia, a população vai sofrer, porque vai ter que aumentar o preço da energia. Quem sabe se nós tivéssemos viabilizado essas hidrelétricas, as PCHs, que hoje nós teríamos oferta de energia abundante e a população estaria pagando uma energia mais barata. De modo que a gente é contra a PEC, mas somos contra o processo como está feito. Ele precisa ser desburocratizado, simplificado, para nós viabilizar um crescimento sustentável nesse país nosso. Energia, meio ambiente, crescimento econômico são coisas totalmente próximas e associadas. Inclusive, até na última reunião do Fórum Energético, do qual a senhora também participou, uma discussão que envolve também a questão da burocratização das legislações. Goiás é um estado que tem um potencial de investimento em energia fotovoltaica muito grande. E hoje também se discute uma legislação específica para a produção desse tipo de energia, já que o que há hoje disponível é a mesma legislação de PCHs
para a produção de energia fotovoltaica. Esse tipo de entrave também corrobora para que essa situação seja morosa, tanto no ponto de vista de proteção ambiental, quanto no aspecto do desenvolvimento econômico? Então, o que nós temos que buscar, como foi falado pelo Dr. Pedro, é justamente trazer para o país, para o Brasil, essas novas tecnologias, porque aqui a atividade econômica é intimamente atrelada com os recursos naturais. Não temos como ter uma indústria sem energia, não temos como ter energia sem a água ou sem o sol. Então, nós temos que realmente estarmos aperfeiçoando a legislação para que venham essas novas tecnologias. Energia fotovoltaica, ou conhecida como solar, foi colocada, inclusive, no evento na FIEC, que tivemos a satisfação de participar, que hoje a Alemanha e os Estados Unidos, a maior fonte energética deles é a energia solar. Então, a tecnologia já existe, ela já está aí. O que precisa para ela chegar no Brasil e em Goiás? O aprimoramento das nossas legislações, das nossas normativas. Então, Goiás foi apresentado num desses eventos, só perde para a Bahia em viabilidade de insolação para termos aqui uma grande fonte, geração da energia fotovoltaica. Ou seja, nós temos sol a maior parte do ano. Nós saímos na frente até do Tocantins, que a gente imagina que o Tocantins seria mais, ele é mais quente, mas ele é mais úmido. Então, Goiás, ele é o segundo do país. E um terreno plano, que também facilita, né? O que precisa? Eu já coloquei isso muito nas nossas discussões. O que precisa para chegar a energia solar em Goiás? Desburocratizar, temos legislações específicas, e isso está acontecendo a partir deste fórum energético. Foi feita a entrega de uma normativa, uma portaria que está regulamentando o licenciamento ambiental desses empreendimentos fotovoltaicos. Então, já foi dado o primeiro passo. Então, o que nós temos? O grande desafio é exatamente isso, conciliar as atividades econômicas com a preservação dos nossos recursos naturais. E o nosso posicionamento é exatamente como o Dr. Pedro colocou, nós temos sim que o Estado precisa de dotar a Secretaria de quadro de pessoal em número e em qualidade, porque com o número que está hoje é insuficiente. Também somos contrários a entregar esses licenciamentos para os municípios, como se teve uma tentativa perante o Conselho Estadual de Meio Ambiente na última reunião. Nós estivemos ali e levantamos e conseguimos fazer com que realmente a Secretaria Estadual mantenha o credenciamento desses municípios, entregar para os 240 municípios sob o pretexto que vai agilizar. É ruim para todos, especialmente para a classe empresarial, porque nós sabemos da falta de estrutura nos municípios. Então, o que nós defendemos é que o quadro de pessoal seja melhorado em número, em qualidade, em remuneração, para que tenha essa agilidade. Não podemos falar a pretexto de agilizar, acabar. Não é isso. Nós temos que pensar realmente em aprimorar, e nós entendemos que o caminho é por a dotação de maior número de pessoal. Como o Dr. Pedro coloca que o pessoal tem medo do Ministério Público. E muito. A gente, assim, entende que, na verdade, eu falo isso, quem tem ainda gritado por esse meio ambiente no país afora, e especialmente igual, tem sido o Ministério Público. Nós sabemos esses empreendimentos hidrelétricos, só para eu ter um exemplo. Ontem eu peguei um procedimento que teria uma PCH em Jataí, que iria inundar simplesmente a captação que a Saneago faz para abastecer a população. Eles fizeram a previsão lá que o barramento ia ter uma cota que inundar uma área de 20 alqueires. Olha só. Depois que nós somos e colocamos, a promotora lá teve que entrar com a ação judicial, agora eles vieram apresentar, diminuir a cota da barragem, vai inundar apenas um alqueire. Olha que diferença. Então, eles jogam. Se a gente não falar nada, passa. Então, assim, quem ainda tem gritado, gritado mesmo, claro, que a gente adotar as medidas, é o Ministério Público. O que a gente percebe? É que nós precisamos de juntos, tirar essa tensão dessas discussões, nós temos que construir juntos este novo caminho. Porque, senão, a gente bateu muito na época da aprovação do Código Florestal, e o meio ambiente está aí dizendo, está dando o seu recado. A realidade hoje lá de Goiatuba, quantos agricultores lá em estado de emergência, porque faltaram as chuvas.
Ou seja, nós temos que conciliar, entender, internalizar, especialmente também o pessoal da agricultura e as atividades econômicas, que não vai se sustentar esse modelo dessa forma. Ou seja, o meio ambiente está pedindo socorro, não vai ter como. Então, esse é o desafio. E eu acho que a gente tem assim, que tirar essa tensão e construirmos juntos, como temos feito. Eu acho que Goiás, estamos num momento de um amplo diálogo. Nós já tivemos momentos de tensão, especialmente com a secretaria. Tivemos que fazer a operação dentro da secretaria há uns anos atrás, né? Problemas de corrupção ali. Eu acho que essa página foi virada, eu acredito. Correto. Que nós estamos num momento realmente de contribuição aí, tanto do Ministério Público como da indústria, dos agricultores, enfim. Nós estamos num momento de transição. Eu acredito que nós vamos conseguir construir um modelo que vá atender aí de forma a conciliar todos esses interesses. Esse bloco chegou ao fim, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O Opinião está de volta com o nosso último bloco e o assunto debatido hoje é a PEC 65, que trata do fim de licença ambiental para obras públicas. Nós recebemos aqui a representante do Ministério Público, doutora Suelena, e o presidente da FIEG, doutor Pedro. No bloco anterior, tanto a senhora quanto o doutor Pedro citaram a questão dos conflitos no que diz respeito às legislações e também na necessidade de haver uma mão de obra técnica que faça a avaliação. É preciso achar um denominador comum, já que até mesmo os pareceres técnicos são divergentes em muitas obras, por exemplo? Não, até que, assim, o que a gente tem avaliado o quadro de pessoal é reduzido, precisa de ser aprimorado. O que tem tem sido de qualidade, mas claro que poderia ser ter mais profissionais para eles trabalharem em equipe, para termos aí os diversos olhares. Então, o que a gente percebe? Nós tivemos exemplo lá, que a técnica ambiental disse não ainda comprovada a viabilidade desse empreendimento, precisa de ser apresentados tais estudos. Assinou esse parecer. No outro dia, a gerência assinou a licença prévia daquele empreendimento. Uhum. Então, o que a gente percebe? Que essa forma de cada um estar no seu espaço fazendo, às vezes gera esses desgastes. O que a gente pensa? Tem que ser um trabalho em equipe. Você coloca ali o problema na mesa e cada um dá o seu posicionamento e chega a consensos. Olha, essa condição aqui podemos deixar como uma condicionante da licença, você vai ter o prazo tal de apresentar o projeto.
certo? Então, o que a gente tem que pensar? Além da estruturação em número de pessoas, é mudar essa forma compartimentada que se dá essas análises. Você dá a entrada aqui, passa para um, depois vai para o outro. Temos que pensar nesse trabalho mais em grupo. É isso que nós entendemos que seria um modelo mais... eu acredito, assim, em alguns momentos eles já têm feito isso, a superintendência ali, a gente tem sempre reuniões, eles sentam os técnicos, mas é na hora que sai, porque como que você fica com uma licença? O empreendedor fica extremamente inseguro. O técnico falou o contrário, eu estou com a licença em mão, ou seja, isso fica frágil. Isso gerou uma ação judicial e a liminar foi deferida, exatamente por essa incoerência. Então, ou sai ou não sai. Ou o parecer técnico é favorável e coloca como condicionante, ou não. No momento, nós não vamos emitir a sua licença. Porque fica o empreendedor também na insegurança jurídica de estar com uma licença dessa forma. E aí que vem a ação, que é o Ministério Público. Nós é que temos essa atribuição constitucional de atuar na defesa do meio ambiente e esse acompanhamento dos licenciamentos ambientais. Então, assim... É o nosso papel, mas nós tentamos ao máximo, ali a via extrajudicial, de aproveitar. Eu recebo diariamente ali no meu gabinete pessoas empreendedores, nós temos muitos problemas com loteamentos, que às vezes ocupa áreas de preservação permanente, terrenos agradidos, chega, olha, vamos mudar esse projeto, você tira essas quadras aqui, isso aqui fica sendo a área verde. Então, assim, nós estamos abertos a essas sugestões, a essa negociação. Nós tentamos esgotar ao máximo essa tratativa. Quando não conseguimos, temos que judicializar, e aí é ruim para todos. Né? Então, o que a gente sugere, a nossa sugestão é que realmente, além da estruturação de pessoal, de sistema informatizado, dessas imagens de todos esses municípios, a Secretaria tem que ter um sistema. Nós ainda não temos em Goiás o seu zoneamento ecológico, econômico, zoneamento possibilitaria a tomada de decisões de ida ou não de um empreendimento para tal local. Então, nós temos áreas sensíveis no estado de mineração, estamos vendo aí a questão lá em Niquelândia, Mara Rosa, Minasul, temos o amianto. Então, isso tudo tinha que estar ali num sistema, mostrando o que já existe, o que é compatível, o que não é. Olha, agora não pode estar aqui. Então, nós temos assim, por exemplo, loteamentos sendo aprovados próximo à área de captação da Saneago, que é para abastecer a cidade. Tivemos um exemplo aqui em Teresópolis e Guaianazes, que temos aí o reservatório do João Leite, que é a nossa caixa d'água, né, para abastecer a região metropolitana, loteamentos aprovados muito próximos ao manancial. Tivemos todo um trabalho de embargo, ou seja, isso é desgaste para todos. Se nós tivéssemos esse zoneamento bem definido, isso conversado também com as prefeituras, olha, aqui é uma área sensível que merece preservar, não deixa ter loteamento para cá. O empreendedor vai procurar outro lugar. Agora, se não tem uma definição, claro que vai ser onde tem. Então, o que nós colocamos é que nós precisamos de aprimorar o nosso sistema e precisamos de aumentar o efetivo e precisamos, acima de tudo, de construir com todos essas questões, porque eu acredito que isso traz, sim, a tão almejada segurança jurídica para os empreendedores, o que só melhora também a questão do meio ambiente e, acima de tudo, também das atividades econômicas. Né? Doutor Pedro, acidentes ambientais têm ocorrido até com uma certa frequência no país, como foi citado anteriormente, a questão da Samarco na cidade de Mariana. E outro aspecto que, inclusive, o senhor citou foi a questão da falta de confiança até do próprio empresariado internacional em se investir não só no Brasil como em Goiás. Essa proposta até que a doutora Suelena fez agora, a respeito do zoneamento e de uma integração de um parecer de proposta de investimento, que área que é de preservação, que área que não é, e essa desburocratização. O senhor, como representante do setor privado, acredita que isso possa trazer uma maior confiança do empresariado e uma maior perspectiva de investimento, não só no Brasil, como em Goiás? Em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui o meu reconhecimento da importância do Ministério Público para a sociedade brasileira. Não tenha dúvida.
Eles prestam um serviço fantástico para o país. Com relação às questões ambientais, não dá para nós aqui discutirmos todos os problemas, o tempo é exíguo, né? Eu acho que não pode, é o seguinte, a pessoa vai pedir uma licença, aí a licença fica lá, eles não falam nem sim, nem que não. Aí o cara pega, eu já vou tocando o projeto. Então, se tivesse uma agilidade na resposta, ou sim ou não, evitaria até o avanço desses problemas que a doutora Suelena acabou de falar. Agora, eu acho que tudo isso, eu tenho colocado, é uma retórica minha, que a sociedade brasileira é reativa. A sociedade brasileira tem que mudar a sua cultura. Ela tem que ser proativa e propositiva. E para isso, nós precisamos de nos aproximar dos poderes. E é o que eu tenho procurado, tenho falado para a doutora Suelena, e eu quero até fazer uma proposta para a senhora, doutora Suelena, para nós promover aqui em Goiás, as coisas têm que vir da sociedade, de baixo para cima, e não de cima para baixo, como acontece nesse país. Por isso é que há esses desentendimentos, esses desacertos que são feitos. Um dia, o Salomão, lá do Ministério da Justiça, falou para mim, a lei que é criada e traz transtorno para a sociedade é porque ela foi mal feita, tem que ser mudada. Ele me falou isso na época da lei do consumidor que nós tivemos lá. Então, eu entendo o seguinte, vamos então começar essa aproximação. Eu quero propor para a senhora nós fazer um novo seminário aqui em Goiás, juntar o Ministério Público, juntar a Secretaria, juntar todos os órgãos, o IBAMA, e vamos promover um seminário aqui para nós discutirmos. Vai ser muita coisa, eu sei que vai ser um debate árduo, acirrado, mas eu acho que no fim a gente pode amenizar e talvez sinalizar uma proposta para que venha ter mais viabilidade, podemos manter a preservação ambiental, mas sem que isso seja um impeditivo do nosso desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Porque quando você promove o desenvolvimento econômico, você promove o desenvolvimento social para a sociedade. Eu quero propor para a senhora, a federação está pronta, nós chamamos todas as outras entidades aí, e junto ao Ministério Público e os órgãos estadual e federal, e vamos promover um evento aqui, de repente que nós saímos de uma proposta, que essa pode encaminhar ao Ministério Público Federal, nós podemos encaminhar aos órgãos federais para que a gente caminhe nesse sentido e diminua essa situação, é uma situação complicada que nós temos. Não podemos continuar vendo isso aqui. 3.000 outorgas paralisadas sem resposta, 4.000 licenças lá paradas sem resposta, parada não, aguardando, né? Então, nós precisamos, esse país nosso, doutora Suelena, é o melhor país do mundo. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu falo isso a versos e prosas aí para onde que eu vou. Não tem um país com a riqueza de solo, subsolo, clima, bacias hídricas. Nós somos celeiro do mundo. Agora, precisamos viabilizar. Nós temos que melhorar a gestão pública, melhorar a educação nossa, obviamente, tem que passar pela educação. Mas o diálogo, está um governo novo aí que assumiu agora. Eu já tenho colocado, inclusive o ministro da Indústria e Comércio está lá na federação hoje à noite, hoje às 6 horas. Então, nós temos que dialogar com as autoridades, até para oferecer a eles conhecimento que talvez eles não tenham, para a tomada de decisões. E é interessante, doutor Suelena, quando se dialoga com a sociedade e afina as propostas, a sociedade aí passa a ser também responsável pelas ações, né? Quando vem de cima para baixo, só existe reclamação. Mas quando é discutido com a sociedade, então nós nos tornamos cúmplices dos resultados. Se for bom, vamos comemorar. Se for ruim, vamos rever, porque nós não acertamos nisso aí. Então, proponho a senhora, nós fazer um grande evento aí, a federação se coloca à disposição, que sempre é o projeto de Goiás, da nossa federação, trabalhar em prol do nosso estado, da nossa gente, em prol do nosso Brasil. Fica a proposta, se a senhora concordar, a senhora pode até manifestar nesse instante. Inclusive com a participação da Assembleia, né, doutor Pedro, que é onde são votados os projetos que pode associar diretamente esses interesses. Temos que envolver, né, todos os segmentos aí pertinentes, né? A resposta da senhora agora ao convite tão efêmero do doutor Pedro. É um prazer, doutor Pedro, já participamos de alguns, mas a nossa luta é constante, né? Nós temos que persistir, estamos à disposição para até pensarmos uma programação conjunta. O Ministério Público também temos um auditório que comporta também um pessoal, então eu acredito também que eventos como um seminário, essas participações é que nós vamos avançar. E a proposta, então, eu reitero aqui o convite de amanhã nós vamos estar fazendo o lançamento
do Fórum Goiano de Recursos Hídricos. Eu acredito que você já deve ter recebido o Estarei convite, presente, recebi o convite. né? É uma iniciativa pioneira no Brasil. Foi a pedido, eu quero reconhecer aqui, que na verdade foi a Saneágua, a empresa de saneamento, que nos procurou e propondo a criação deste fórum. E eu acredito que a nível nacional, nós já temos um Fórum Nacional de Recursos Hídricos a nível do Conselho Nacional de Ministério Público, e o plano de trabalho lá é exatamente incentivar que todos os estados tenham este Fórum de Recursos Hídricos. É mais uma instância, é mais um local de debates, porque nós já temos os comitês, temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas o fórum é exatamente esse local aberto para debates, para colocação de posicionamentos e, acima de tudo, de aproximação das diversas instâncias. O que é que nós percebemos ali? Já estou no Ministério Público há 20 anos e, no momento, eu estou como coordenadora dos promotores ambientais já há 4 anos, é que os órgãos, eles não têm este momento de sentar e conversar entre si. Nós temos o problema, a questão da outorga. A CECIMA é que faz a outorga para os irrigantes. Já o empreendimento hidrelétrico, se é num rio nacional, é o IBAMA. Então, nós temos uma área que ela é mapeada em todos os eventos que nós usamos, inclusive fora de Goiás, ela é mapeada como de conflito, que é ali em Cristalina, que tem a produção ali de frutas e tem a usina de São Marco. Simplesmente, a ANA, quando deu a outorga para poder liberar a usina, não conversou aqui quantos irrigantes que estariam ali outorgados. A usina foi construída, a barragem foi construída, a usina não funciona porque a água não é suficiente para rodar as turbinas. Exato. Então, o que a gente percebe? Não tem este momento de sentar e conversar. E a gente está, o fórum, um dos objetivos dele é fazer essa aproximação dos órgãos. Nós temos que, como a atividade agrícola, assim como a indústria em Goiás, a atividade agrícola é exponencial em Goiás, ela tem que conversar com a questão dos empreendimentos hidrelétricos, a questão da Saneágua, que faz o abastecimento humano, a região do Meia Ponte, a previsão de implantar lá empreendimentos hidrelétricos, mas como que vão ficar os irrigantes, como que vai ficar a população ali que é abastecida? Goiânia, nós temos hoje a captação, nossa é no Meia Ponte. Então, o fórum é mais um espaço e o Ministério Público se dispôs a estar coordenando num primeiro momento. Claro que está à disposição outra entidade que quiser assumir a coordenação, mas neste primeiro momento nós nos dispomos a assumir a coordenação. Vai estar sendo lançada amanhã a partir das 8h30 lá no auditório do Ministério Público. E no dia 6 de junho, às 14 horas, no Ministério Público Federal, nós vamos promover também, em parceria com o Ministério Público Federal, essa audiência pública sobre essa PEC 65. Então, eu acredito que são a partir de momentos como esse que nós vamos construindo, né, as soluções aí, ou o aprimoramento de todo esse sistema. E o Opinião, infelizmente, chega ao fim. Nós recebemos aqui a representante do Ministério Público, doutora Suelena Carneiro. Muito obrigada pela sua contribuição, pelas informações que a senhora nos trouxe. E o doutor Pedro Alves, ele que é presidente da FIEG, também colaborou de maneira efetiva para a nossa discussão. Obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para outros momentos como este. Nós também agradecemos a oportunidade de estar aqui e lá na Federação nós temos um slogan, uma filosofia. Se for para ajudar, o nosso nome é pronto. Se for para atrapalhar, nós estamos fora. Mas estamos prontos para dar a nossa contribuição, para minimizar essa questão ambiental. Mas, deixo claro, nós não abrimos mão da preservação ambiental, mas também não podemos inviabilizar os projetos que vão trazer benefícios para a sociedade, na geração de renda, de melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Obrigada. O Opinião se encerra aqui. Até a próxima edição.